paz do Senhor. Estamos felizes por poder estar mais uma vez juntamente com vocês aqui, participando deste momento de comunhão, deste momento de fé, deste momento onde a gente pode compartilhar espiritualmente aquilo que é essencial para a nossa vida, né? Nós temos sempre esta quarta-feira, onde a gente já tem marcado esse compromisso de estarmos aqui falando das palavras de Deus, falando daquilo que é importante, daquilo que é essencial, né? O próprio Jesus Cristo, quando estava na casa de Marta e Maria, de Lázaro, né? Diz a palavra de Deus que Marta estava preocupada com os seus afazeres, logicamente, tinha alguma coisa para fazer, não tem pecado nenhum nisso, mas ela reclamou de Maria, que a Maria estava lá de plantão, naquele momento, né? Porque alguém pode ser assim, Maria não gostava de trabalhar. Não, não é que ela não gostava de trabalhar. Maria estava sentada lá porque Jesus estava lá. Alguém tinha que estar junto com Jesus, né? Imagina você chegar numa casa e ter duas pessoas na casa, te atende, e aí as duas ficam correndo para lá atrás da comida, e você fica nas salas. Logicamente, Jesus não estaria sozinho. Mas Maria achou uma oportunidade de estar ali, de plantão, né, recebendo a palavra. E quando Marta foi reclamar com Jesus, né, se nos incomoda de deixar fazer com que a Maria venha me ajudar. Não, Marta, você está preocupado com muita coisa, mas esse momento agora, né, você está se incomodando com muita coisa, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar na minha presença, ouvindo as minhas palavras, né? Porque essa palavra dela não vai ser tirada. Então, o que ela estava recebendo ali, né, não ia ser tirado. Então, imagine que esse momento, quando a gente prega a palavra, quando a gente fala da palavra, para muita gente é uma coisa que parece que não tem valor. Aliás, é um erro gravíssimo na vida do cristão achar que um comentário sobre uma palavra de Deus é algo insignificante, né? Mas eu quero falar sobre um assunto muito corriqueiro nas nossas igrejas. A gente ouve 99% das vezes que vamos no culto, nós escutamos essa palavra, né? Ela se acha aqui inserida num texto aqui que eu vou ler agora, para a gente não ficar com muitas delongas, mas ir direto na palavra. Diz aqui no Isaías 55, se você tem Bíblia e quiser ler, acompanhar, você pode. Isaías capítulo 55, a partir do versículo de número 6, que é o princípio desse versículo, é o assunto que nós vamos trazer aqui, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o assunto que eu quero falar hoje tem a ver com buscar ao Senhor. Buscar a Deus. Ou seja, buscar o dono da bênção. Buscar o dono da bênção. Nós, alguém já sempre usou essa frase, nós usamos, né? Quem tem Deus, tem tudo. E quem não tem, não tem nada, né? Tem até um louvor que a gente, antigo, né? Do Luiz Carvalho, que fala isso. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. É um louvor antigo, mas que ele representa uma frase bem colocada
e porque as coisas de Deus não são duvidosas, são de verdade. Então, quando você tem o dono da bênção, você tem a bênção porque você tem o dono da bênção. Então é exatamente isso que o profeta Isaías ele fala aqui nesse capítulo 55, né? Então, começando aqui, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas o que é buscar, né? O que é buscar? Eu quero me prender nesse assunto de buscar. Logicamente, estamos falando de buscar ao Senhor. E logo em seguida diz: enquanto se pode achar. Logicamente que o ser humano, ele tem muitos alvos na vida dele. Muitos alvos, muitos objetivos, né? E muitos propósitos que ele faz. E nesses objetivos e propósitos, ele busca muitas coisas e envereda por muitos caminhos e toma-se de muitos pensamentos, vários. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Costuma-se dizer que todos os caminhos levam ao inferno, mas um caminho leva a Deus, e o caminho é Jesus. Entendeu? Então é exatamente isso que a gente escuta aí, é uma frase que se diz aqui, não estou citando nenhum versículo nesse ponto, mas aqui está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, vai chegar um momento que vai passar a oportunidade. Deus sempre deu oportunidade para o homem. Ninguém vai chegar do outro lado e dizer: Senhor, eu não acertei o caminho porque não tive chance, não tive oportunidade. Ninguém me disse nada, eu não consegui entender as coisas, né? Mas, olha só, nós estamos falando sobre buscar. Buscar aqui está se referindo a um tipo de busca de oração. Um tipo de contemplação, de se aproximar, de se chegar, de ir atrás. Às vezes a gente diz assim: olha, fulano de tal está procurando um emprego. Está procurando um emprego, mas ele não quer qualquer emprego, ele quer um emprego bom. Porque se você às vezes acha um emprego, arruma um emprego, mas como que é o seu emprego? O seu emprego vai deixar você talvez pior do que você já está. É um emprego, mas é uma coisa que não ganha nada, que toma seu tempo, você não consegue comprar nada com o que você ganha. Enfim, a sua vida está ocupada com alguma coisa que você buscou, mas não é útil. Só que outros não estão buscando emprego, estão trabalhando, estão ganhando mais e não estão preocupados com o emprego. Então, isso é uma alusão, uma comparação simples e cotidiana que eu estou fazendo exatamente para isso. Pessoas estão ocupando o seu tempo buscando fontes, como dizia o profeta Jeremias, que o povo de Deus cometeu duas maldades. A primeira maldade foi deixar ao Senhor o manancial das águas vivas, e fizeram para ele cisterna, né? Rachadas, que não retém água. Então, o que está em comparação aqui? Nós estamos comparando as coisas que são permanentes, que dão resultado, a coisas que nós perdemos tempo correndo para lá e para cá e não tem um resultado. Então, aqui nesse texto, o profeta Isaías, ele está falando para quem? Ele está falando para uma nação de Israel que realmente estava, naquele momento, envolvidas em buscas erradas, em situações que não estavam sendo compensativos para ele. Ou seja, não estava compensando para eles aquele tempo que eles estavam perdendo. E aqui, né, nós vemos que está falando de buscar. Então, o que é buscar? Buscar é se mover para alcançar alguma coisa que está longe de você. Está longe de você. E aqui, no contexto, nós já vamos observar que o profeta ele vai falar sobre deixar alguma coisa. E ele diz aqui no versículo de número 7, deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Uma coisa que a gente vai observar na Bíblia, né, muito, é exatamente esse desafio que cotidianamente são colocados diante de nós.
Quando se fala de buscar ao Senhor, né? Ou seja, eu já falei várias vezes isso, que Senhor significa dono. Que Senhor significa aquele que manda. Senhor é aquele que pode. Aquele que tem condição. E Jesus, ele é considerado o Senhor dos senhores. É aquele que é o dono dos donos. É aquele que manda nos que mandam. Então, quando você vai falar por uma pessoa que pode mais ou menos, você talvez alcance mais ou menos, você vai alcançar. Talvez você vá alcançar alguma coisa. Mas o próprio Jesus disse que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Ele falou isso por quê? Porque ele pode. É exatamente disso que nós estamos falando. A questão da fé, ela não pode ser colocada, né? Porque fé todo mundo tem, um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, não é? Sempre tem. Mesmo as pessoas mais simples da terra, ela tem fé, porque a fé é uma ferramenta que Deus colocou na vida das pessoas. Só que aonde você vai colocar a sua fé é onde que está o fato. Você vai plantar uma lavoura, digamos, você pega uma terra ruim, toda cheia de uma terra ácida, você planta a sua semente lá, mas ela pode até nascer, mas ela vai ficar atrofiada, ela não vai produzir, ela não vai crescer, ela não vai florescer, ela não vai realmente produzir os frutos que você deseja. Então, muitas vezes as pessoas estão perdendo tempo, estão colocando a sua vida diante de pessoas até, diante de seres igual a você, e talvez até pior. E você espera receber grandes coisas e você não vai receber porque você está buscando no lugar errado, na coisa errada. Mas aqui está dizendo de uma coisa certa, de algo certo. Buscai ao Senhor. Agora, para buscar o Senhor, você tem que desvencilhar de alguma coisa. É isso que o texto está falando aqui. Está dizendo, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Deus não dispensa. Olha só, muitas pessoas ficam irritadas com Deus. Porque Deus exige muito da gente. Deus não exige muito de você, mas Ele te ensina o caminho certo. Então o profeta diz assim, deixe o ímpio o seu caminho. O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não quer saber de Deus. E Deus se importa com ele. Por isso mandava os profetas falar. Se não se importasse, deixa para lá. Ele é ímpio mesmo. E morra. E se dane. Mas Deus não é assim. Muitas pessoas, às vezes, criticam as pessoas que não são crentes, as pessoas que viveram uma vida errada. Quando elas vão para a igreja, se convertem a Deus e se tornam pessoas boas, falam assim, esse fulano de tal está indo na igreja agora, ele era um cara terrível, ele fazia isso, fazia aquilo, agora dá uma de santinho. Mas é exatamente isso que Deus quer. É exatamente isso que Jesus disse, que o Filho do Homem não veio buscar os sãos, né? Ele disse, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqui, nós estamos falando da missão de Deus, mas ao mesmo tempo, nós estamos falando da atitude que você e eu temos que fazer em oração. Então, ele está dizendo assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Por quê? Por que está falando de caminho? Ele começa a falar nessa. Porque quem está buscando algo ou alguém, ele tem que ter um trajeto. E é exatamente isso. Aqui a primeira coisa que aparece aqui é o caminho. O ímpio, ele tem um caminho, tem caminhos vários. A gente sabe, se a gente for citar aqui, eu não gosto de estar na minha pregação falando, fulano que foi no bar, que foi não sei aonde, que foi não sei aonde, porque a gente... Mas as pessoas já sabem disso, que são os caminhos errados, o caminho da violência, do assalto, do roubo, tantas coisas ruins que se faz aí, que a gente não precisa nem falar, porque a televisão está falando direto disso aí. Então, o que nós estamos falando? As pessoas que estão andando nesses caminhos, que vão com certeza direto para a morte espiritual, estão na morte espiritual e vão, se continuar do jeito, vão se dar mal, né? Elas são convocadas pelo próprio Deus, dizendo, deixe o ímpio o seu caminho. Quem está buscando? Então, buscar é o Senhor. Então, buscar, está falando de caminho aqui. Está dizendo que, né, quem está buscando
tem que deixar o seu caminho e pegar o caminho da busca certa. Buscai ao Senhor. E enquanto se pode achar, e aqui está dizendo, deixe o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Duas coisas interessantes. A primeira, o ímpio. Segundo, o homem maligno, que pertence ao que é a mesma classe de pessoas. E aqui o ímpio, ele leva uma vida sem perguntar por Deus, não se interessa por Deus. E o maligno? O maligno, ele é pior. Por quê? Porque além dele não buscar a Deus, de não servir a Deus, de não se importar com as coisas de Deus, ele se importa de fazer o mal espiritualmente falando. Ele vai buscar as coisas do demônio na vida dele. Ele vai procurar ser usado pelo diabo, vai procurar as coisas, se aprofundar nas coisas malignas. E às vezes com justificativa, criticando até o crente que vai buscar a Deus, que serve a Deus, que fala em Deus, que ama Jesus, que reconhece a morte de Cristo, que serve a Cristo. E ele faz isso. Então, aqui está falando de quê? De um caminho. Então, o ímpio, ele tem que deixar os caminhos dele. E o homem maligno, deixar os seus pensamentos. Por quê? Porque os seus pensamentos não são os pensamentos que vai lhe conduzir à melhora, só a piora. Muitas pessoas pensam que o diabo tem essas ideias aí. Falei um dia na pregação lá na quinta-feira da Vitória. Tem muitas pessoas que pensam que o diabo, ele é inimigo só dos crentes. Só dos cristãos. O diabo, ele é inimigo do homem. Não é dos cristãos, ele é inimigo do homem. Às vezes a pessoa faz uma coligação com o diabo, achando que o diabo vai ajudar ele. Mas não vai não. Uma hora ele vai se virar contra você, porque ele é mau, a natureza dele é essa. Ora, se ele não poupou nem Deus, se ele não teve comunhão com Deus lá na glória, quando ele era querubim eleito, quando ele tinha toda a sua estrutura ali, tudo, Deus fez o bem para ele e ele, dentro dele, já tinha aquela revolta, aquela coisa. Agora, você imagina o que ele vai fazer com o homem? Que o ódio do diabo é contra o homem, porque quando o homem foi colocado no Éden, foi colocado para substituir ele. Deus colocou o homem com toda a sua fragilidade para poder dizer, olha, o homem é de barro, é fraco, é problemático, tem tantas coisas erradas na vida dele, mas esse homem se converte, deixa todas as coisas erradas que ele faz e ele passa a me buscar. Ele passa a andar no outro caminho na minha direção. Por que buscar isso? Quando a pessoa ela é ímpia, vamos supor, tem duas palavras-chave dentro do vocabulário do Evangelho. A primeira é arrependimento. E a segunda é conversão. No arrependimento, a pessoa muda de mente. Por isso aqui está dizendo, deixe o homem maligno os seus pensamentos. Foi colocado talvez aqui em ordem invertida, mas é o que Deus deu para o profeta. Os motivos Deus sabe. Mas geralmente a coisa é pensamento e caminho. Então o ímpio, o homem maligno, ele tem o caminho dele, contrário a Deus. Ele está de costa para Deus, indo ao contrário, em busca do inimigo, em busca do diabo e suas atitudes. E de repente ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve uma mensagem como essa e diz assim, deixe o ímpio seu caminho, o maligno os seus pensamentos, e se converta, ou seja, dê meia volta. Você que está andando de costa para Deus, você vai se voltar para Deus. E agora, ao invés de você buscar o diabo, você vai buscar Jesus Cristo, o Filho de Deus, e através dele você vai chegar à presença do Senhor. E nessa ida, é um processo espiritual, não é simplesmente uma afirmação religiosa, mas é uma questão de você orar e você se aproximar de Deus através da palavra, porque buscar a Deus é muito mais do que orar, é se converter, é se arrepender e voltar-se para Deus em atitude constante, andando sempre na direção. Como disse Tiago, eu sempre cito esse versículo, porque eu acho que é um versículo completo. Ele disse, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, é exatamente isso. Por que está falando exatamente essa questão? Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Mude de direção e venha até Ele.
E aí a explicação aqui está no versículo na continuação do versículo 7, diz assim, torne, aqui ele está falando de outras pessoas que tinham deixado o Senhor, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se existe uma coisa grande em Deus, Deus é grande. Tudo que existe nele não é pequeno. Mas diz que Deus é especializado em perdoar. Você já pensou isso? Para você chegar a Deus, não tem como você chegar a Deus ao buscar o Senhor sem esse processo. O processo de deixar o que não presta para receber o perdão. Ou seja, quando a pessoa peca, ele está fazendo uma dívida contra Deus. E essa dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega um momento que essa dívida está impagável. Então o que vai acontecer? Você não tem como pagar, mesmo sofrendo, mesmo morrendo, mesmo sendo atropelado, perdendo filho, tudo não vai ter como pagar. Aí o que você tem que socorrer? Só Deus pode fazer o quê? Cancelar a sua dívida. Você passa agora a ter uma liberdade com Deus, porque Deus diz, não, vamos fazer o seguinte, você se converte, deixa tudo que não presta, e eu faço o que com você? Você vai me buscar, você vem na minha direção, e eu já estou na tua direção também. E nós vamos nos encontrar num acordo. O acordo é esse. Através de Cristo, o que é que vai acontecer? Você vai receber o perdão. Porque Ele é grandioso em perdoar. Mas na continuação, para a gente finalizar, então a gente está falando de caminho, de busca. E aqui diz assim, porque os meus pensamentos, agora Deus coloca aqui, né? Os pensamentos dele, em primeiro lugar, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí diz assim, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Muitas vezes nós, os cristãos, nós usamos esse texto para dizer de referente a nós. Os meus caminhos, irmãos, não são os caminhos de Deus. O meu pensamento não é o pensamento de Deus. Não, mas isso aqui não está se referindo ao crente, porque o meu caminho tem que ser o caminho de Deus. Eu não sou crente. O meu pensamento tem que ser os pensamentos de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Deus pensa, não é? Nós não podemos pensar diferente. Ele está se referindo, quando ele diz assim, os meus pensamentos não são os meus. Ele está falando com os ímpios, está falando com os homens malignos, está dizendo os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O caminho de vocês não são os meus caminhos. A maneira que vocês estão andando não é a minha maneira. Não, do jeito que vocês estão pensando, não é como o meu pensamento é mais alto. E aí no versículo de número 9, porque na continuação do versículo 8, né, ele fala, no versículo 9, diz, porque assim como os céus, olha só, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, por que temos que buscar a Deus? Por quê? Porque nós estamos num caminho pequeno, baixo. Nós temos pensamentos minúsculos. Mas Deus, Ele quer que a gente não fique plantado nesse caminho. Um caminho simplesmente, ou um pensamento medíocre. Um pensamento negativo, mesquinho, vanglorioso. Deus quer que a gente desprenda disso e busque a Ele para a gente ter uma mente mais profunda, para a gente ter uma experiência mais poderosa. Deus falou por diversas vezes ao profeta Jeremias. Ele disse no capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. No capítulo 29, tem um versículo, a partir do versículo 10, tem uma palavra que a gente ouve muito nas igrejas, né? Especialmente usando só aquele pedacinho. Né? No 10 assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos, estava falando do cativeiro, o povo estava no cativeiro babilônico. Certamente que passado 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Eles queriam uma coisa melhor. Eles estavam precisando de algo melhor. E Deus tem o melhor. Mas o que, que Deus quer? Deus quer que você pense como Ele. Muitas pessoas, até cristãs mesmo, elas ficam dizendo que Deus vai fazer isso. Pega Deus, Deus se torna para eles um objeto de maldição, de coisa ruim, né? Mas Deus, Ele mostra na sua palavra que realmente as pessoas que não querem Deus, que estão fugindo de Deus, que estão virando as costas para Deus, não existe nada de bom esperando por elas. Porque os caminhos que elas acham que é direito são os caminhos da morte. Então aqui, né, no versículo de número 12 e 13 diz assim, ó: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E aí no versículo 13, que é para a gente concluir: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Então, vamos ficar com esta palavra. Buscar a Deus. Buscar a Deus sugere um caminho. Sugere um caminho, não só um caminho nessa vida, mas um caminho em pensamento. Nós penetrarmos nas mais profundas, no mais profundo pensamento de Deus a nosso respeito. Quando Moisés, ele pediu para ver o rosto de Deus. Deus falou para ele: olha, eu não vou mostrar o meu rosto para você, você não vai ver. Porque nenhum homem verá meu rosto e viverá. Mas eu vou passar, você fica na feira da rocha, e eu vou passar e eu te mostrarei toda a minha bondade. E naquele, você não fala 33, Deuteronômio, não recordo agora, diz que quando Deus passou, ele passou, só passou assim, ele estava na brecha, e aquela fenda lá significa Jesus Cristo, que é a rocha, que foi ferido, e foi fedido, e através dele nós podemos ver a Deus. E diz a palavra que quando Moisés viu aquilo, aí você vai ver que Moisés começou a dizer: ó Deus benigno, misericordioso, bondoso, longânimo, compassivo, benigno. Ele começou a citar todos os adjetivos que fala das qualidades da bondade de Deus. Por que ele fez isso? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver que Ele é bom. Né? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você vai ver que Deus é muito mais alto, muito mais profundo são os seus pensamentos, e transforma a vida do homem, mesmo aqueles que vivem em trevas, que vivem pensando coisas horríveis, pode ser transformado, mas precisa usar essa palavra-chave: buscar ao Senhor enquanto está perto e invocá-lo, né? Porque Ele é realmente aquele que tem o melhor, Ele é o maior, Ele é Senhor, e Ele tem tudo para nós, o mais profundo que você imagina. Amém?